A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta. Boa noite com Jesus. Abençoe a todos. Vamos pôr de pé. Vamos irmão me cantar. Justifico a ausência da minha esposa. Está cuidando da minha sogra. Saiu do hospital quarta-feira, graças a Deus, tudo bem com a cirurgia. O meu amigo provavelmente está trabalhando no hospital, talvez ia tentar chegar a tempo. Aí minha avó tinha caído da escada, também está boa, graças a Deus, está se recuperando bem lá também. A irmã Isabel está trabalhando, porque a irmã Maria. Eu gostaria de ler Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, que isto possa refletir na vida de cada um que aqui está, daqueles que nos ouvirão pela internet também. Perdoa os nossos pecados, nos abençoe nesta noite, dê-nos um bom tempo na tua presença, Pai. Que o Senhor possa descer novamente e falar a cada coração, criando aquela atmosfera celestial, onde o cristão se sente refugiado, feliz e alegre, a atmosfera que só os filhos de Deus podem ter, porque vieram do alto, e é a atmosfera do alto, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, sela tuas bênçãos, nos ajude em cada hino que será cantado, em cada palavra que será falada, e no nosso momento de oração. Que possamos ser abençoados, mas também que possamos ser uma bênção na vida de cada filho, na vida de cada pessoa que está ao nosso redor. É o que nós pedimos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, mãe Miriam, pode se aproximar. Uma boa noite com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, pela graça do Senhor Jesus. Vamos cantar um corinho para nós dar início. É o 32, acho que todo mundo sabe agora, é Sublime Graça. Infeliz. salvou.
Eu amo muito esse corinho. Vamos cantar o 259. 259. Glória a Deus. Aleluia. No céu não entra pecado, está em ré. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as eras, a Deus ele sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal estuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riquezas, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as eras, a Deus ele sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são previdos, lá a morte não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais santos de Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes
irmã às vezes tem algum. Graças a Deus. Saudosa lembrança. Glória a Jesus. Aí lá. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e em breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. Isso então belo é falar dessas grandezas
nosso último hino. Após esse hino, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Graças a Deus. 268 está em sol. Lar do céu, graças a Deus. Pensai nesse lar lá do céu, bem ao lado do rio de luz, onde os santos pra sempre já gozam da presença do nosso Jesus. Lá do céu, lá do céu, ó, pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, ó, pensai nesse lar lá do céu. Pensai nos amigos do céu, que a jornada já tem acabado, e nos cantos que soam nos ares, no palácio por Deus preparado. Lá do céu, lá do céu, ó, pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, ó, pensai nesse lar lá do céu. Ei, que vem lá do céu, meu Jesus, face a face seu rosto mirar, longe, longe, cuidados, tristezas, com Jesus vou pra sempre morar. Lá do céu, lá do céu, ó, pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, ó, pensai nesse lar lá do céu. Cedo, cedo no céu estarei, vejo o fim da jornada chegar, meu Jesus ali está me esperando, é melhor estar ali que aqui estar. Lá do céu, lá do céu, ó, pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, ó, pensai nesse lar lá do céu. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
som de Somente Crer, cantar uma estrofe, e aí o pastor Tiago vai nos trazer a eterna palavra de Deus para as nossas almas. Somente Crer. Mais uma vez, Pai, pedimos que o Senhor nos permita degustar da Tua palavra, apreciar, falar contigo, ó Pai. Amém. Se nós dependêssemos de nós mesmos, nós não estaríamos nem aqui mais, ó Deus. Tenho certeza que não estaria de pé nesta plataforma. Mas a Tua graça tem nos ajudado. Amém. Que humildemente, ó Pai, o Senhor possa falar conosco e nós expressar apenas aquilo que Tu queres que seja expressado. Amém. O Senhor é responsável por Tua palavra e por fazer vivificar na vida dos Seus filhos. Toma-nos pelas Suas mãos e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos seus, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como uma voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Podeis assentar. Senhor, abençoe a leitura de Sua palavra. Eu gosto muito quando canta-se o hino Somente Crer. Eu não gosto só de ouvir o toque, eu gosto de cantar, que seja cantado somente crer. Não tenho nada contra quem só toca também. O pastor Tiago não está fazendo a doutrina. Eu estou dizendo que aquilo para nós para mim é um estaque. Amém. Fé, somente crer. Amém. Nós estamos aqui é porque nós cremos. Amém. A Bíblia, quando ela fala, está baseada nisso. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós cremos em toda a Bíblia. Você tem que crer em toda a decisão que você tomar. Você tem que crer em todo o caminho que você tomar, em tudo que você falar, em tudo que você for fazer. Você tem que crer naquilo. Porque nós somos responsáveis por aquilo que falamos. E se a nossa fé está naquilo, aquilo tem que acontecer. Fé genuína.
não aquela fé de empolgação. A fé de empolgação, ela é uma fé brutal. O profeta de Deus explica isso. E ela passa. Ela não dá resultado. Mas aquela fé genuína, aquilo te firma e te tranquiliza. Você não está preocupado se vai acontecer ou não vai acontecer. Você sabe que aquele que falou com você vai sustentar aquilo na hora certa. Não é se vai acontecer, é simplesmente esperar quando vai acontecer, porque aquilo vai acontecer. E assim no ministério, sempre tenho dito, você tem que crer no ministério que Deus te deu, porque tem hora que parece que as coisas vão se acabar, mas aí você tem que olhar quem é que te colocou no ministério. E o fim dos homens de Deus é este mesmo: começa com bastante e termina sozinho. Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus, foi assim com Paulo, foi assim com o ministério do irmão Brana. Teve um tempo quando ele pregou a mensagem, a ordem da igreja, se lascou. Mas você tem que pensar quem é que te colocou no ministério. Creia no teu trabalho. Você tem que crer no seu trabalho, no seu serviço. Foi Deus que abriu a porta. Então aquilo vai ser sustentado por Deus. E é assim o trabalho que nós estamos fazendo também. Irmão, eu não propriamente vou entrar nos selos hoje. Vamos começar a estudar. Mas eu quero começar a leitura do primeiro selo e comentar alguma coisa, como o que significa o selo, o que era aquilo, antes de propriamente entrar na revelação do primeiro selo. É algo que, se fosse de mim, eu não teria nem coragem de tocar. Mas fica tão bom, né? Ter um mensageiro. Você poder pegar uma mensagem desta e ler, e saber que aquilo foi entregue por Deus. E é muita coisa maravilhosa. Eu queria começar do primeiro versículo, comentar alguma coisa sobre isso, no primeiro parágrafo, que é a oração do profeta. Ele diz assim: inclinemos a cabeça agora para a oração. Ele diz assim: nosso Pai Celestial, nós te agradecemos esta noite por isto. Outra oportunidade esta noite por isto. Outra oportunidade de vir adorar-te. Eu creio que é isto que a gente tem que fazer. Agradecer todo dia pela oportunidade que Deus deu para nós adorarmos a Ele. Porque tem dia que nós acordamos já pensando naquele problema que teremos que resolver. Não, isso é normal, isso é do ser humano. Mas em tudo a gente tem que dar graça e olhar: Deus me deu uma oportunidade hoje de adorar, de testificar por Ele, testificar a favor dele. E é na hora da dificuldade, é na hora que as coisas não estão boas, que a gente mostra do que nós somos feitos. Estamos gratos por estarmos vivos e termos esta grande revelação da vida eterna habitando em nós. Amém. Aleluia. E viemos esta noite, Pai, para estudar a Tua palavra juntos, estes grandes mistérios escondidos, que tem estado escondido desde a fundação do mundo. Irmão,
pouquinho aqui. Você talvez não tenha consciência. Se o mundo tivesse consciência, e nós mesmos, do que é esta mensagem. Paulo foi o que abriu para nós o Novo Testamento, escreveu praticamente, colocou as coisas em ordem. Mas você sabe, ele subiu até o terceiro céu e ele não pôde falar as coisas que ele viu lá. E João, quando estava ali falando, ouvindo os trovões, ele ia escrever aquilo, ele disse: isto não é para você agora. Aí Apocalipse 10, verso 7, ele vem falando assim, quando ele vai lá escrevendo, falando, e eu escrever, ele sela isto. E daí quando ele vai falando, e de repente, em Apocalipse 10, 3, ele fala: e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não os escreva. Ele não podia falar aquilo, ele não podia escrever aquilo. Mas se você vai lendo, de repente vem a voz: mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Ao ponto do que, quando perguntaram para Lombrana, perguntaram para ele: o que era você queria viver? Você queria viver na era de Jesus? Quando Jesus estava na terra, foi maravilhoso, foi, né? Queria, quando ver Moisés abrindo o mar vermelho, foi maravilhoso, mas disse: não. Eu queria viver nesta era que eu estou vivendo agora. Apesar de ser a era mais difícil, mas era o povo mais privilegiado. Foi quando isso aqui foi aberto para nós. Ele falou: os profetas almejaram viver. Se perguntasse para ele quando que eles queriam viver, eles não queriam viver neste dia. Um dia que você teria a totalidade, esperando agora a vinda do Senhor Jesus Cristo, esperando a noiva ser revestida deste poder transformador e sair daqui, mas com o livro aberto. Alguns hoje pegam isso aqui e dizem aqui, sabe, esse aqui não é o anjo terreno, é um anjo do céu. Porque se você começar a ler lá de Apocalipse capítulo 8, eu creio que é a partir do 8, isso começa a falar das trombetas, e cada anjo é uma trombeta. É 8 não, acho que é Apocalipse 6. Eu não marquei aqui, mas deixa eu só puxar aqui. E começa a falar dos anjos das trombetas. Ele fala: não, mas esse aqui de 10:7 não é o irmão Branham. Esse aqui é o anjo de Apocalipse 11, verso 15, que vem e fala assim, diz assim: e tocou o anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Eles pegam isso aqui, dizendo que este é o 7º anjo, aqui não o branco. Porém, irmãos, preste atenção no que está escrito. Você vai começar a falar, você fala: tocou o primeiro anjo a sua trombeta, o segundo, o terceiro, o quarto, o sexto. Quando chega no 7º anjo, quando ele fala aqui,
o profeta deixa aqui é um anjo terreno. Porque se você olhar aqui, diz mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Primeira coisa, no dia da voz. Aqui está falando singular. Esse anjo teria que falar. Se cumpriria o segredo. E se ele vai falar o segredo, pregar aos homens, tem que ser um anjo humano. Porque aos anjos a Bíblia diz que não foi permitido pregar. E quando se refere a anjo João Batista, em ali Malaquias 3, aí ele está falando do anjo humano. E aqui também, o mensageiro. No capítulo 11, versículo 15, diz que tocou o sétimo anjo a trombeta e ouvi no céu grandes vozes. Não é o mesmo, o anjo não falou aqui, está falando de vozes. Esse é aquele anjo celeste, mas esse aqui é terreno. E no dia da voz, esse anjo falaria para nós. E ao anjo não é permitido pregar para nós. Então seria este mensageiro. E o pessoal não tem, os irmãos não têm, às vezes nem nós temos a consciência da grandiosidade desta mensagem. O que não foi permitido falar naquele tempo, a nós foi revelado. Paulo subiu ao terceiro céu e ele não pôde falar, mas o irmão Brana viu além da cortina do templo e pôde trazer isso para nós, nos tranquilizar de como será do outro lado. Pôde fazer isso. Mas voltando aqui, irmão, é culto de oração e nós vamos ser breves. Ele diz que tem estado escondido desde a fundação do mundo, e o Cordeiro é o único que pode revelar isto. Aleluia. O Cordeiro é o único que pode revelar isto. Rogo que ele venha entre nós esta noite e tome a sua palavra e a revele a nós, para que saibamos ser melhores servos para ele nesses tempos finais. Ó Deus, vendo que estamos agora no tempo do fim, ajuda-nos a conhecer nosso lugar, Senhor, nosso frágil ser, e a certeza da vinda do Senhor em breve. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí ele vem, creio que foi Davi que disse: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. É sempre um grande privilégio e o estudo da palavra junto de nós, esta grande esperança. O irmão Brando, ele vem e prega ali, ele chega até Apocalipse capítulo 5, falando ali na mensagem entre a brecha e os selos. Ele vai falando de Apocalipse e vem até Apocalipse capítulo 6. Porque aqui fala, e havendo um cordeiro aberto no selo, que selos que é isso que ele está falando? Ele está falando de Apocalipse capítulo 5, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar por ele. E disse-me um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele está falando desse livro. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Por isso que o Branda vem e fala ali na oração que o cordeiro que pode revelar isso para nós. Ele pegou o livro, ele era digno de abrir o livro,
para nós. Agora ele diz assim, nós vamos só ler um pouquinho aqui, mas alguns parágrafos que nós vamos orar. Eu não vou entrar nos selos hoje. Nós vamos pegar mais resumo. Eu queria simplesmente fazer essa abertura. E hoje algo me aconteceu que ocorria faz tempo. Eu estava estudando sobre isto, sobre esta revelação aqui, sobre a abertura do céu. Anos atrás falei por alto sobre isto aqui, cerca de uns 20 anos atrás. Calculo ou algo assim, mas de uma maneira ou de outra eu nunca fiquei realmente satisfeito. Parecia que havia algumas coisas, especialmente nestes selos, porque estes selos são o livro inteiro, está vendo? É um livro, o livro inteiro é um livro selado. Bom, o Mourão está dizendo que ele já tinha pregado sobre os selos, mas ele não era um mensageiro que veio para revelar. Por que ele pregou errado, vamos dizer assim, pelo menos que ele, até onde ele conhecia, pegou a revelação de outras pessoas. Se ele era um mensageiro, por que Deus não revelou primeiramente, já de primeira para ele? Porque, irmão, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. A pessoa certa tem que ser a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Moisés era um libertador também, e a primeira vez que ele tentou libertar o povo, ele acabou causando a morte do egípcio e teve que sair correndo de lá. Não era a hora, era a pessoa certa, mas na hora errada. E um assunto tão sério desse como o seu, eu vou sendo um mensageiro para revelar isso. Por que Deus não veio na primeira vez? Porque não era a hora certa. Ele disse, eu preguei há uns 20 anos atrás e eu não fiquei satisfeito com aquilo. Por exemplo, se eu tivesse algo aqui, eu lhe mostraria o que eu quero dizer. O irmão Brano ilustra enrolando uma selagem, um rolo de pergaminhos, usando folhas de papel. Eu não sei exatamente como o irmão Brano fez isso lá, mas eu entendo que ele está falando que os selos, o livro antigamente, ele era como pergaminho. Era enrolado em rolos e era guardado em vasos. Você pega Jeremias e era enrolado em vasos. E era selado. E ali ele diz que era um livro só. E cada parte era selada com 7 selos. Aqui está um selo. Esse é enrola-se assim da maneira como foi enrolado. Ele pegou uma folha de papel e enrolou, mostrando como se fosse um pergaminho. Enrola-se isso deste modo, e no final há um pedacinho saliente assim. Este é o primeiro selo, muito bem. Então essa é a primeira parte do livro. Então o próximo selo está enrolado desse jeito, bem ao lado dele, e está enrolado desse jeito como está aqui. Então no final, bem aqui, há outro saliente, significa 2 selos. E é assim que a Bíblia inteira foi escrita, em rolos de pergaminhos. Aí o irmão Brando guarda a folha, e é assim. Abrir esse selo abre o mistério deste livro. Vou ler só mais um pouquinho. Vocês chegaram a estudar em Jeremias, como ele escreveu sobre isso? Muitos de vocês que estavam tomando nota na noite passada, como aqueles selos foram escritos e guardados para conservação, até que ele retornou depois de 70 anos do cativeiro, ele foi retornado e requereu sua possessão. E eu certamente gosto de estudar isto. Não se pode, não tem jeito de expressar tudo isto, porque é uma palavra eterna. E este é um livro eterno. Portanto, nós somente temos, por assim dizer, de pegar os pontos principais. E hoje, enquanto estudava, eu anotei muitas escrituras do modo que vocês possam estudar isso. E as fitas revelarão muito
isso enquanto vocês estudam, e há tantas coisas. Se eu tão somente pudesse ficar aqui na plataforma e revelar isso a vocês, da maneira como me foi revelado na sala, que coisa seria maravilhoso. Mas quando você chega aqui, tem pouco tempo e de certo modo pula as coisas e tenta apenas mostrar a parte principal às pessoas, para que elas possam ver isto. Agora, irmão, parece que às vezes não tem sentido. Eu vou ler só até aqui. Depois, domingo, se Deus permitir, eu vou entrar na parte dos selos. Mas se você observar, pastor, qual que é a importância? Pegar um grupo de oração e ler algumas páginas e fazer uma introdução. Tem coisas que a gente não entende, mas Deus vai nos levando para isso. Esta revelação do selo, irmão, não é para o mundo. Aí que está a coisa. É para nós. É para você. E às vezes parece que não traz aquele efeito, mas, irmão, eu estava soltando a voz do profeta, eu não escuto antes o que eu estou soltando. Às vezes eu continuo onde eu parei, e ali a tempestade que se aproxima. O profeta fala assim: por favor, chegue em casa e leia Apocalipse capítulo 8. Está falando do 7º selo, que é o fim dos tempos, a vinda de Jesus Cristo. Está falando ali, e Deus vai te direcionando para a alma. Entenda isso. Isso aqui não é para o mundo. Então aproveita. A gente começou aqui, lê em casa, escuta em casa. Você vai ver que quando Deus começa a falar com o Mombrana, ali o Mombrana começa a pregar esta mensagem, é um culto avivado. Você vai ver que o selo foi para nós estudarmos, lermos, parece que foi algo monótono, mas foi um culto avivado. Porque quando ele fala assim, eu até há pouco tempo atrás, eu já estava reunindo tudo que eu tinha pregado antes, e peguei os adventistas, e peguei alguns doutores, estava pronto, mas quando eu estava para subir a plataforma, uns minutos antes, ele entrou ali e abriu tudo isso para nós, e a igreja se alegrou. Deus não deixou na mão, não. Ele vai abrir o caminho na hora que tem que ser aberto. Ele vai abrir a nossa mente na hora que tem que ser aberta. Jesus abriu o entendimento dos discípulos, não foi quando estavam com ele, foi depois da ressurreição, um pouquinho antes de deixar ele, a Bíblia dizia: abriu-lhes o entendimento. Tem coisas que só Deus pode explicar, nós não conseguimos explicar. Eu estava conversando com um rapaz ali, ele falando que ele é cristão, ele dizendo de alguns teólogos que ele gostava da maneira de alguns teólogos, porque as coisas ficam explicadas, e ele explicava bem a coisa. Eu falei: só que você tem que entender o seguinte: vai chegar uma hora nessas escrituras que você não vai conseguir explicar, você vai ter que crer. Jesus falou algumas coisas para os apóstolos que eles tiveram que apenas crer, eles não entenderam na hora. Diga-se de passagem, a parte de comer o pão, a carne dele, e tomar do sangue, na hora ele não explicou, mas na hora certa, ele chegou um dia em São João capítulo 13, ele tomou um pão, ele partiu o pão, ele dividiu para os seus apóstolos, deu para eles comer, disse: esse é o meu corpo. Ele pegou o cálice, ele abençoou o cálice: esse é o meu sangue. Na hora certa, irmão. Por que o Mombrana não pregou isso em 33 desta maneira? Porque foi na hora certa. Foi tão guardado. Por que a Bíblia diz esse segredo? Foi tão guardado que Deus não revelou isso uma semana antes para o Mombrana.
Deus não revelou um ano antes para o irmão Brando, Ele deu uma comissão. Deus revelou minutos ou horas antes de ele subir a plataforma. Mas não importa a hora que você... Não importa a hora que Deus vai revelar aquilo ou vai abrir aquilo para você. O importante é que se Deus te comissionou, fica tranquilo que na hora certa, a hora dos hebreus ser libertos não foi fora da fornalha, foi dentro da fornalha. Foi dentro da fornalha. Mas o que eu falei, eu não vou entrar hoje diretamente no céu. Eu queria simplesmente fazer uma introdução rapidamente. Nós já vamos orar, senão nós passamos o tempo. E domingo a gente vai direto para a abertura do céu, se Deus permitir. Fique com isso. Na hora certa, Deus dará aquilo que precisa. Ele entregou a revelação dos selos para nós na hora certa. Amém. Ele abriu as escrituras na hora certa. As pessoas saíram de nós na hora certa, no momento certo. Irmão Victor, agradece a Deus por seu trabalho e pelas orações de quinta-feira passada. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem provido todas as coisas. Aleluia. Amém. Eu creio dessa maneira. Por isso que eu falo, eu gosto de cantar, eu somente creio. É a essência. Isso me machuca quando alguém chega e fala, não tem que cantar somente. Para nós tem que ser cantado o hino da noiva, porque o cristão é construído por fé. Você sabe, agradece a Deus por seu trabalho. Você tem que crer no teu trabalho. Eu estou falando isso. Crer no teu a fazer, crer na tua decisão, e Deus vai honrar aquilo. Você sabe, irmão, o que é agradecer? É dar graças a Deus por tudo. Você sabe, Jesus, quando aquela multidão estava ouvindo, não tinha nada. O que nós temos aqui? Olha, vamos dispensar o povo, porque já está tarde, estão muitos dias, muito tempo ouvindo, e o povo está desfalecendo. E eles têm que comer. A Bíblia diz: Jesus se encheu de compaixão que virou o povo assim, perguntou: o que é que nós temos aqui? 2 peixinhos, 5 pães. Mas sabe, irmão, não era a quantidade, falou: traz aqui. O que a Bíblia fala? Ele deu graça ao Pai divino, pelo aquele pãezinho, só por aqueles 5 pãezinhos, por aqueles 2 peixinhos, e começou a distribuir aquilo. Dê graça a Deus por tudo que você tem. Dê graça a Deus por esse lugarzinho. Dê graça a Deus pelo teu trabalho. Dê graças a Deus pelo pouquinho de dinheiro que você tem, ou às vezes até pela dívida que você tem. Dê graças a Deus. Deus está no assunto. E a Deus proverá na hora certa. Vamos inclinar as nossas cabeças. Eu tomei muito tempo. Não é propriamente um ensinamento hoje. Bom, que o Senhor nos ajude. Há agradecimentos aqui. E quando um membro está doente, o corpo de Cristo inteiro sofre. E quando um membro se alegra, o corpo inteiro de Cristo se alegra, Pai. Quando um testifica de uma bênção recebida, a igreja inteira de Cristo se alegra, Senhor. Nós estamos alegres, porque o Senhor tem provido todas as coisas para nós. E quando eu digo todas as coisas, Pai, estou dizendo para aqueles que estão nos ouvindo ou nos ouvirão agora: creia que Deus proveu todas as coisas para nós. Creia que Deus é suficiente para nos sustentar, Pai. Senhor, que o Senhor possa nos tomar agora pelas suas mãos. Eu agradeço pela cirurgia da minha sogra. Eu agradeço ao Pai pelos meus filhos, pela minha casa, pela minha esposa.
Eu agradeço, ó Pai, por este lugarzinho. O Senhor sabe que quando nós abrimos, o Senhor proveu este lugar. Nós não tínhamos pretensão de nada. Apesar de sermos pouquinhos que estamos aqui, ó Pai, o Senhor tem provido todas as coisas na hora certa. O Senhor tem aberto os caminhos na hora certa. O que mais me alegra, Pai, é saber que nós não temos capacidade. Que se fosse por nós havíamos sido consumidos e destruídos. Mas o Senhor arvorou a bandeira do Evangelho. O Senhor arvorou a bandeira do Senhor sobre nossas vidas. E o inimigo teve que correr, ó Pai. O Senhor manteve casais intactos. O Senhor manteve famílias, Pai, que estavam sem amparo, intactas. O Senhor manteve igrejas, Pai, que estavam sem direções, intactas. Porque a Tua graça é maior do que tudo. E o Senhor cuida de seus filhos. O Senhor sustenta os seus filhos. Por isso eu creio, Pai, que o Senhor está neste lugar. Porque se não estivesse, nós já estaríamos destruídos. Oh Deus, que a qualidade do Teu Espírito Santo possa se perpetuar nesta igreja. E que nós possamos nos manter humildes, de corações inclinados, de cabeças inclinadas para o Seu altar, de vidas inclinadas para o Seu altar. E que as nossas vidas possam ser a pregação que o mundo está esperando. Que essa igreja possa ser, ó Pai, pregar sermões de vida. Deus eterno, sela-nos com a Tua graça, assim como o Senhor sela os Teus filhos com o Teu Espírito Santo. O Senhor possa selar cada um que esteja, Pai, desesperado, necessitado de Ti. Coloque a sede do Espírito Santo na vida de cada cristão. Abra as portas onde estão fechadas, ó Pai, nesta hora. Lembramos de cada enfermo. Lembramos de cada família que está, ó Pai. Lembramos de cada congregação, ó Pai, que se reúne em Seu nome. Pai, que eles possam ter esta revelação, se assim são predestinados para isso. Oh Deus, que alegria em saber que o Senhor mostrou quem é o cavalo branco de Apocalipse 6 ali, verso 1 e 2. Que ali não era Cristo. Que alegria que estamos, Pai, em saber que este livro não foi revelado aos teólogos de plantão, às pessoas que sabem explicar claramente isso, mas o Senhor passou por cima dos grandes entendidos e revelou aos pequeninos. O Senhor revelou. Hoje estamos com a mensagem do sétimo ano, com a mensagem de Elias, repetindo aquilo que ele falou, pois é esta mensagem que precursará a sua segunda vinda, que tem precursado, ó Pai. Dai-nos um coração honesto nesta noite. Dai-nos um espírito manso nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Pai, se há alguém com mente confundida, porque nós temos ouvido de tantas pessoas que têm recebido visitas e têm ficado com a mente bagunçada, ao ponto que não tem força de sair de suas casas, ó Deus, e vir para a casa de Deus, e ficam em casa desesperadas, sem saber o que fazer, assim como elas receberam as visitas de pessoas que trouxeram más palavras, que trouxeram más notícias, que confundiram suas mentes, que elas possam receber hoje a visita do Teu Espírito Santo, a visita do Senhor em seu lar, porque o Senhor tira a confusão dos seus filhos. O Senhor no dia de Pentecostes não deixou ninguém confundido.
cada uma das nações ouvia a palavra em sua língua. O Senhor tem uma língua que só os filhos de Deus podem ouvir e entender. E que isso possa chegar agora e rasgar cada dúvida, e a incredulidade possa sair da vida de cada cristão, e eles possam cantar: agora eu creio, Senhor, agora eu creio, eu não tenho dúvida, ó Senhor, desta palavra, e trazê-los novamente ao lar, à casa de adoração, e podem dizer alegremente quando disseram: vamos à casa de Deus. Oh Pai, como o salmista disse: devolva-me a alegria da salvação, o gozo da salvação. Isso possa revigorar cada cristão. A irmã que está fraca possa se fortalecer e voltar para a sua casa, para a casa de Deus. O irmão que está fraco, ó Pai, que às vezes é o pilar da casa, que eles possam se fortalecer e voltar para a casa de Deus e deixar as fábulas, assim, ó Pai, como os discípulos se dispersaram depois de sua partida. Muitos têm se dispersado, ó Deus, mas o Senhor não perdeu nenhuma de suas ovelhas, e que elas possam retornar ouvindo a voz do bom pastor nesta noite. Ó Deus, eu tenho falado isso de coração, eu tenho falado isso com amor, da maneira que o seu mensageiro ensinou. Oremos por cada pessoa com amor em nosso coração, não só da boca para fora, mas colocando essas pessoas em nosso coração. Ele diz que o amor divino fará com que elas voltem, em nome de Jesus Cristo. Nós invocamos o Senhor, o nome do Senhor sobre a nossa casa e sobre a vida dessas famílias. Em nome de Jesus, Pai, sela a tua bênção e leva-nos para o nosso lar em segurança. Amém. Eu Deus te arrebatará. Aleluia. Tem gente esperando a vinda de Jesus. Todos virão, ouvirão, mas primeiro haverá uma vinda secreta para você. Assim como o filho de Abraão, a renovação dos corpos foi secreta. Amém. Ninguém viu. As pessoas não conheceram Abraão, mas era para ele. Isso é para você. Deus nos abençoe, irmão. Se Deus permitir, domingo nós estaremos aqui, culto normalmente, e vamos orando. O encontro de Páscoa está chegando, passando semana que vem, passando essa semana, entraremos na semana que vem, e já começa a semana o encontro. O diabo ele gosta de atormentar e tirar as condições nessas datas, mas Deus também gosta de abençoar e abrir o caminho nessas datas. Aleluia. Abrir o caminho nessas datas. Fique firmado nisso.
Que a graça do Senhor seja com todos hoje e para sempre. Amém.